a vida no campo é difícil. Porque muitas vezes a senhora planta um soja, a seca judia. Muitas vezes a senhora planta um soja, choveu bem, correu bem o tempo. Isso é experiência desde que eu era criança no caos. Correu bem o tempo, deu bem, a senhora pensa, vou fazer uma safra boa. Vem a chuva arada na época da colheita, perde tudo. É difícil defender só com palavras a vida. Muito bem jogado. Aqui é vermelho, ponto. Amém. Que vermelho? Aqui é vermelho. Amém. Era. Vou deixar descer pra lá. Na região sudoeste do Rio Grande do Sul, a 500 quilômetros da capital, Porto Alegre, está o município de Santana do Livramento. Esta região insere-se no bioma Pampa e apresenta uma vegetação campestre com pequenas árvores e arbustos. Na década de 1990, o INCRA iniciou o processo de assentamentos na região. Hoje vivem cerca de 420 famílias de agricultores em 13 assentamentos rurais. Estas famílias viviam antes no norte do estado. A região dos assentamentos rurais em Santana do Livramento é de uma beleza singular, com campos, rios e pequenas florestas. No entanto, também é uma região difícil de sobreviver, assolada por secas constantes e com pouca estrutura para os assentados. Eu sou Eloy D'Ambrosio, sou agricultor. Me sinto agricultor. Meus avós, meus bisavós eram agricultores, né? Então a gente tem raiz, né, do campo. Em 85 eu vim para Santana do Livramento. Vim arrendar terra para plantar. Os primeiros 2 anos plantei soja. Depois de 2 anos aí comecei a plantar arroz. E no arroz anos fomos bem, depois tivemos uns tropeços e aí eu fiquei aí desisti das plantas de arroz. Foi quando eu vim plantar aqui no assentamento, que tinha meu irmão aí, e ele me deu um pedacinho para plantar. E aí eu fui acampar e hoje estou aqui. Eu fui criado mesmo no colégio interno, lá no Paraná, na cidade de Castro. E uma família lá no Paraná me pegou para criar, Curitiba, e eu morei uns tempos com eles, aí eu fui embora. No passado do tempo fui embora com o circo e fiquei no circo até os 17 anos, até ficar na época de servir o exército, né, como servir o exército em Livramento. E aí, trabalhei na cidade, trabalhei em vários setores, aí, em veterinário, trabalhei em laboratório de análise clínica. Depois fiquei desempregado, depois eu entrei para o Movimento Sem Terra. Meu nome é Fátima Jade, nascida em Ronda Alta. Eu nasci no município de Redentor, aí fiquei lá até os 11 anos. Dos 11 anos eu fui acampar na Noni com meu pai. Ganhamos terra, desapropriado uma área no município de Tupanciretã. E aí nós íamos para ali, morar ali, trabalhar ali. Lá nós trabalhávamos de arrendatário, né? Não tinha terra, nós trabalhávamos de arrendatário.
E depois que passamos a Movimento Sem Terra, né? Que fomos acampar em Palmeira das Missões, depois fomos para Bagé, Cruz Alta, e nós andemos, né? E depois que nós fomos sorteados, né? Para Livramento. Como a nossa família era muito grande e o pai tinha pouca terra, aí os filhos foram saindo, uns foram para a cidade, outros foram para... Todos eles foram para a cidade. E ficou nós que éramos os mais novos. Aí eu resolvi de eu ir acampar para tirar uma terra para mim. E os mogulhos deixam vender tudo? Tudo? Por que tu não trouxe mais, guri? Porque não tem? Pá, mas tinha que ter me trazido, Christian. Nós chegamos aqui saindo água dos olhos. Chegamos abaixo da água aqui. Não conhecia nada, uns fundão velho que a gente não conhecia um deserto igual aí, porque na época era, né? Hoje já chega aqui, tá mais mudado, já foi plantado, já tem fruta, tem planta, né? O pessoal tem pecuária, tem tudo um pouco mais, né? Quando nós chegamos aqui, nós ficamos uns 2 meses naqueles galpão da sede velha ali em cima. Pegamos, atiramos nossas coisas lá, organizamos fogão velho de chão, fizemos os local para dormir de noite. Aí depois nós fomos distribuindo os lotes. Aí que nós começamos a se esparramar, cada um no seu local onde ia ser a moeda nova, né? Os lotes nossos aqui até nem foi feito sorteio, nós fizemos bom senso, né? Um assentamento, inclusive, muito bom nosso sobre isso, que não foi nem preciso fazer sorteio de lote, assim, para cada um saber onde é que vai ser o seu e tal, cada um escolheu. Então acho que todo mundo ficou meio à vontade sobre isso também, porque cada um escolheu onde quis. E quando nós chegamos no lote não tinha nada, né? Era só campo e mais nada. Então comecemos do zero. Tinha já 2 filhas, né? Tinha que cuidar delas e trabalhar ao mesmo tempo, né? Então, pra gente começar aqui no lote, a gente trabalhava de peão. Tinha os vizinhos aí, né, que eles não eram assentados, que são colonos velhos, então a gente trabalhava lá, né. Cada uma de nós levava uma criança, né, eu com as 2 meninas, então meu esposo levava uma menina e eu levava outra e deixava com a senhora e trabalhava de peão durante o dia, né. E até que a gente conseguiu, dando a volta, né, depois saíram uns projetos, a gente conseguiu já fazer a primeira casinha, que era uma meia água, e um poço artesiano. Foi o básico que nós começamos. Aqui, quando nós chegamos aqui, parecia um deserto. Não tinha um pé de árvore, não via um passarinho. Era um assentamento ainda um pouco novo, então tinha todas as dificuldades que você possa imaginar, tinha aqui. Um pessoal que veio de uma região totalmente diferente, a grande maioria tinha vindo de uma região do Alto Uruguai, uma região totalmente diferente, com sistemas de cultivo diferentes. Nós viemos de outra terra vermelha, de uma terra diferente. Então nós tivemos dificuldade, nós tivemos perdas ali, nos próprios projetos que nós investimos, porque nós tínhamos um sonho, aquela terra te dava outro sonho, outro tipo de trabalho. Aí acostumar com aquele clima ali, porque às vezes era inverno até o novembro. Aí nós começamos a ver que o pessoal ali do Livramento costuma o quê? Plantar abóbora, batata doce, essas coisas que dá bem, que se adapta no clima, né? Aí nós começamos a fazer isso. E assim, ó, nós sempre tentamos plantar de tudo, né? Às vezes uma coisa não dá, mas a outra dá, então a gente tem que ir tocando, né? Hoje a nossa atividade é fruticultura e o leite. Se você observar a questão do trabalho, é quase que escravizante, né? Então de manhã já tem a primeira hora da manhã levantar, tirar leite, tem as galinhas, tem o serviçinho, aí tu vai para os matos fazer lenha, tem que cuidar das lavouras de mandioca, tem que limpar, tem que plantar milho, tudo é a rotina da campanha, né? A espinha dorsal da propriedade é
a fruticultura. Você pode sorrir, piscar, não é só ficar parado. Não, que eu quero sair numa foto bem séria. Sabe por que eu quero ser bem sério? Porque quem vê isso aí, não sei se vão mostrar isso aí meio mas se alguém que vê, vão dizer assim, ó, Deus que me perdoe, aquele homem lá nunca mais vou lá na casa dele. Além de feio, barbudo, não penteia o cabelo, não dá risada. A terra, o trigo, o pão, a mesa, a família. Existe neste ciclo amor, trabalho, tempo. Existe coisa mais preciosa que a água. Porque não adianta nós fazer uma planta ali se não tiver água, né? Nem nascer, nasce, muito menos se criar. Mas a água é tudo, né? Se não tiver água, nós não somos nada. Porque se tu não tem água para beber, o que tu é? Nada. Se tu não tem água para os bichos, para os animais, para planta, o que nós íamos ser? Nada. Então, para mim, a água é tudo. Muitos cruzam num assentamento, ou chegam num assentamento. Mas aqui é um assentamento que o povo não quer nada com nada, porque não tem casa, a casa é ruim. Não tem galinha, não tem porco, não tem vaca de leite, não tem. Mas se a pessoa não tem água, como é que eu vou ter vaca de leite? Como é que eu vou ter galinha? Como é que eu vou ter porco? Se eu não tenho água para dar. A agricultura familiar hoje está quase se inviabilizando por causa da seca, que o alimento é a comida do assentado. Eu olho para a minha horta e estou vendo a seca. Eu estou vendo que eu plantei e tive que abandonar tudo. Queira ou não queira, desde a época do meu avô, já via ele contar que dava seca. Isso aqui sempre existiu, pelo menos que a gente via falar dos antigos, e eu com 42 anos já presenciei várias vezes isso também. Sempre ocorreu seca. A região é assim. Não tem um ano aqui que não dê seca, 30 dias, 60 dias, já passamos até quase 4 meses de seca, sem colher nada. É muita vontade de viver, sabe? Sempre teve períodos de seca, com raras exceções. Cada 10 anos, digamos que 2 anos não tivesse seca, um período de seca. Mas era sempre um período de seca de novembro, do começo de novembro, até a metade de janeiro. Metade de janeiro, início de janeiro até o fim de janeiro, sempre vinha chuvas. E até bastante chuva. Eu me recordo de várias enchentes em janeiro, aqui em Livramento. A partir de 10 anos para cá, começou a ir diminuindo. E hoje nós temos, em vez de ter aquele período de começo de novembro até a metade de janeiro, hoje nós temos um período de 4, 5 meses sem chuva. Pois é, essa questão da seca aqui na região, ela é bem complicada. Diz o povo daqui que cada 10 anos são 7 anos de seca, né? Então, nós viemos do 3º ano agora, em sequência, né? Uma seca bem difícil, onde a questão das águas nem chegou a aumentar o suficiente e já veio outra seca. Então, os assentamentos não estão estruturados hoje para vivenciar essa questão da seca. Como hoje, se fosse seca como está continuando, mais 20 dias eu não tinha água para o gado mais. Para beber tem, porque tem poço artesiano que ainda fornece água, né? Mas pro meu gado, 20 dias, um pouco mais, eu já não tenho água. E aí o prejuízo começa a ser grande, né? E como nós que lidamos mais com fruta, para nós está sendo horrível, né? Porque a laranja e a bergamota, que é de agora maio e junho, né, no inverno, nós não vamos ter.
Então é um investimento que nós fizemos que tá, não vou dizer água abaixo porque tem uma seca, né? Mas que já se foi, né? A nossa região aqui, ela sofre essa seca mais de tudo por falta de recursos e por falta de cultura de dominar essa seca. Porque a nossa região, ela chove bem. Ou outono, ou inverno, ou primavera, ela vem chuva. E o índice pluviométrico, ele não é tão baixo nessas épocas. E quando eu vejo que certas pessoas dizem que nós temos um lençol freático, que nós temos o Guarani aqui debaixo e que nós vamos tirar a água do Guarani para irrigar, chega a me dar uma dor na alma de ver isso. Sendo que nós podemos armazenar aquela água que está caindo. Então, do que provém essa seca, eu não sei, mas as políticas públicas não estão sendo suficientes. Muito pouco, porque hoje trazer uma cesta básica para um assentado, em um mês, não resolve problema nenhum de não ter produzido o alimento para o ano todo. Eu acredito que tem que ter mais políticas públicas do governo, no sentido da questão da irrigação, essa coisa toda, né? Porque hoje se chega a uma conclusão que não se produz quase nada ou muito pouca coisa, né? Tá aí a fruticultura resistente, mas não é a realidade da maioria das famílias. Então, se não tiver água, irrigação, essas coisas, não vai ter produção. Para viver aqui da planta, só da planta, sem irrigar, eu não me animo mais. Eu acho que aqui para plantar e para tirar algum recurso da planta é só com irrigação. Quem quiser praticar agricultura tem que ter irrigação aqui em Livramento, porque é todo ano seca. Passava os dias ali, quieto, no meio das coisas miúdas, e me encantei. O Senhor sabe o que o silêncio é? É a gente mesmo, demais. A agricultura é um dos principais fatores de impacto sobre o ambiente e a degradação do solo. Quando se destrói a vegetação para uso agrícola, deixa-se o solo exposto. Na região de Santana do Livramento, as condições de solo arenoso são muito sensíveis à erosão. Assim, quando a chuva atinge o solo em grande quantidade, provoca deslizamentos, infiltrações e mudanças na consistência do terreno. Como a terra é arenosa, como eu falei antes, então tem muita erosão, né? E ela vai embora muito fácil com a chuva. Ela é uma terra que o pessoal diz, não é que é impossível de produzir. Ela é boa para muitas coisas, mas ela é uma terra que precisa de mais nutrientes. No meu lote eu não teria problema, né? Mas tem lote no assentamento que tem problema e até uns é meio grave, né? Mas é raro os que tem. Como eu comentei que ela é diferente das terras, nossa, porque nós viemos, né? É areia. Então é uma terra que se tu mexer demais, ela só desmorona, porque é uma terra que tem muita valeta e coisa. E aí que se tu fosse só gradear para plantar, não dá. Aí o primeiro ano nós fizemos isso aí. Aí o segundo ano nós plantamos nabo forrageiro. Depois fomos fazendo cobertura, porque a gente perde muita terra por causa dessas erosão que chamam, né? Que se desmorona tudo. Se tu abrisse um açude, um poço, se não era bem feito, ele se ia embora, né, com a chuva.
Aquilo ali só tem a desmoronar mais e mais e mais, e quando tu vê, tá debaixo da casa da gente. Aí o que a gente tem que fazer? Fazer cobertura de solo, que sei eu, plantar cana, plantar árvore, taquara, essas coisas para ir segurando. Onde tem mata ciliar na beira dos arroios, pode correr água que não vê desmoronamento. A própria madeira, a trama, a raiz aqui, de tudo que é jeito, faz tipo uma tela tramada, a não ser que desça um barranco inteiro aí, que desmorone, tipo um desmoronamento mesmo, aí é outro caos, mas dizer que vai levando aos poucos, não. O que nós fazemos? Quando nós temos um pedaço que ele está com cobertura, nós abrimos o outro que não tem cobertura e fazemos pastagem. Depois que o gado come aquela pastagem, nós deixamos cobertura de novo. Nós sempre fazemos com feijão miúdo. Nunca deixemos terminar aquela palha, né, que tem em cima ali. E cuidemos muito. Onde começou uma valetinha, a gente tenta trancar ela, né, para não seguir sempre fazendo valetas, né. Agora, quando é bastante, já é grande, tu não tem, né, o que fazer. E aqui, como ela é uma terra muito de areia, ela, onde que o gado vai, sempre vai por um trilho. E aí ela vai criando cada vez mais profundo, né, porque o gado sempre passa ali. Vai tomar água, é aquele careiro que tem, né. Vai para pastagem, é sempre mesmo ali, então fica difícil. Quando eu vejo que está formando um carreirinho ali, né, que eu vejo que vai descer água, eu simplesmente vou lá e arranco umas macegas e de trecho em trecho eu boto um montinho de macega, que ajuda de dois jeitos. A vaca, se for um montinho meio graúdo, ela vai desviar. Ela não vai cruzar por cima daquilo ali, porque para ela aquilo ali trancaram o carreiro dela. Aí ela vai desviar por lá e ali vai parar de correr aquela erosão. O senhor pesou até, deu 2 quilos. 2 quilos. O que se faz de grande, se faz em silêncio. Nós aqui não temos coleta do lixo e devia de ter. A maioria do lixo nós temos que queimar. E aí eu estou estragando a natureza, eu não estou ajudando ela. Porque não temos outra solução. Como é que nós vamos encher um monte de saco aqui, botar num carro e levar para a cidade? Então é difícil, nós tínhamos que ter uma coleta de lixo. Para nós ajudar já a melhorar ao menos um pouco, né, a natureza. O lixo, eu tenho uma fossa que eu boto o lixo. Hoje, que ali nos fundos, né, tem um papel, plástico, coisa, eu tô queimando, né, para não deixar jogar no meio ambiente, assim. Aí resíduos de herbicida e coisa eu jogo no porão da casa velha aí. Eu tenho um depósito aqui no cantinho que eu tô guardando, deixa aí, porque não sei o que eu vou fazer com isso aí, jogar no meio ambiente eu não quero, né. E jogar na fossa ali, queimar também não é bom. Então deixa tirado aí, fica fechada a vasilha e coisa, mas fica guardada, né. Agora o papel, plástico, lata e coisa vai para ali, a gente queima ali, né? A questão do lixo, há uma certa consciência, mas também não tem aquela outra ajuda, não conseguiu nem vender o lixo aqui no assentamento. Pela situação das estradas, a gente fez todo um trabalho de separação, as famílias separaram, recolheram a questão do lixo, que é bem sério, né? Fez todo esse trabalho e não teve uma sequência. Ficamos com os lixos amontoados sem saber o que fazer. Nós começamos uma coleta do lixo, né? Tempo de aula foi, quando o nosso colégio aqui, o CPE, funcionava. Aí nós juntava o lixo, colocava, né, no ônibus, ou senão o pessoal levava de carroça mesmo, né, para um silo na sede lá, e ali ele era classificado, né? E era vendido o que poderia ser vendido, e eu mais juntava e levava para a cidade, né? Então foi um trabalho bom que nós tínhamos começado, né? Só que agora está parado.
O lixo, se tem lixo, não tem saúde. As nossas águas estão sendo contaminadas aí. Um monte de garrafa PET, garrafa é agrotóxico, litros de óleo, tudo um pouco, aquilo ali tudo é poluição. Então, primeiro vamos falar em preservação ambiental, retirada dos lixos dos assentamentos, procurar os órgãos competentes que façam esse serviço. E depois vamos falar em saúde, falar em educação, falar em outras coisas. Tá quente o chimarrão? Quase bom. Não vou dizer que tá bem bom, porque é muito feio. Mas eu tenho que arrumar mais bonito, arrumar o chimarrão. Mas eu fico sem nada. Arrumar outro e eu arrumo outro. Não tem, ninguém me quer, eu sou muito feio. Não uso me pentear. Se existe Deus, Deus fez a natureza, né, para nós. E é o que nós temos de presente. Eu, para o futuro, eu penso assim que cada um tem que fazer uma partezinha de conservar aquela áreazinha de água, ou poder plantar uma árvore na beira de uma vertente, ou conservar mais do que pode. As nossas águas valem mais do que o petróleo. Os nossos peixes mais do que os submarinos. Os nossos pássaros valem mais do que os mísseis. Ninguém no mundo vale mais que os nossos índios. As nossas nuvens valem mais do que a fumaça. Nossos insetos valem mais do que o veneno. Nossas crianças valem mais do que o clone. E o nosso homem vale mais do que o robô. Quem acredita na versão desses valores é consciente, sabe que está na hora de todos juntos conservar a natureza. Mas que grandeza preservar fauna e flora. Se nós não preservar as matas nativas, não preservar os córregos, não preservar os animais, nós vamos ser extintos do planeta também. Mas eu tenho uma visão muito grande que se não preservar a natureza, não ter um país feliz. Não ter. Um Brasil, vai ser um Brasil sem futuro. Eu espero assim que a minha vida termine aqui, né? Aqui no sentido assim que eu moro aqui em cima desse lote. Porque o que eu passei, eu não quero que meus filhos passem. Eu tenho uma esperança assim que se consiga melhorar muito a agricultura, que se avança na questão do desenvolvimento do meio rural. Porque eu não consigo ver como alternativa a ida para a cidade simplesmente. Inchar mais as grandes cidades hoje não é a saída. Então, em vez, nós temos que buscar, o meu sonho é que se busque trazer mais pessoas para a terra em vez de levar. Então, que nossos filhos continuem a estudar, que consigam estudo, né, consigam adquirir o conhecimento, mas que consigam também retornar, porque tem formas, nós sabemos que tem, de tu estudar e de tu ter uma propriedade mais desenvolvida, né, produzir e viver bem na agricultura. Nos assentamentos aí o que está faltando justamente é uma estrutura para que o pessoal consiga trabalhar, viver com mais dignidade, né? Porque nós estamos 20 anos aqui sofrendo e espero que os outros não ficam velhos como nós estamos ficando e com problemas de saúde já de trabalhar praticamente só no sofrimento só. Enquanto nós poderíamos estar produzindo bem melhor e com mais dignidade. Eu acho que nossa palavra-chave hoje é a qualidade de vida. Nós temos que buscar a qualidade de vida. E isso aí nós podemos pensar na questão ambiental, na questão da alimentação, na questão cultural, na questão da educação. Tudo isso
como qualidade de vida, do viver bem, que eu acho que é o que todo ser humano busca.